Eu quero nesse vídeo abordar com vocês a questão da reforma tributária. Eu quero fazer um resumão com os principais pontos e o porquê que a gente tem que tomar muito cuidado com o que está se propondo, porque vai ser um pacote que não vai simplificar tanto como a gente espera há anos, né? Desde que eu sou criança que eu ouço falar que é muito difícil pagar impostos no Brasil, que é muito complexo, etc. Então já é uma coisa muito antiga. Aí você vê o Arthur Lira querendo atropelar, fazer de maneira acelerada, aí você já começa a ficar com uma pulguinha atrás da orelha, porque tanta pressa assim, um assunto que está há décadas sendo discutido e agora vai ter um pouco de envolvimento da sociedade, parece que quer empurrar algumas coisas goela abaixo, então a gente tem que ficar atento. Eu vou trazer até uma reportagem aqui do UOL que fala que a Associação dos Restaurantes afirma que se essa proposta passar da forma como está, o Brasil vai ter a comida mais cara do mundo. E eu também vou trazer para vocês algumas observações da Fabiana Barroso, que é advogada tributarista, e ela fez lá uma thread grande, detalhada também, mostrando aí os principais pontos. Aqui eu estou me baseando no valor econômico, tá? No Valor Invest, e aqui eles trazem 6 motivos do porquê não devemos aprovar esta reforma. Eu vou começar por essa reportagem e depois vou passando pelas demais. Aqui eu já vou direto ao ponto, deixa eu aqui inverter a câmera, eu já vou direto ao ponto onde falo os pontos. Então, primeiro ponto, do porquê não se deve aprovar. Como comentado, o texto substitutivo preliminar foi apresentado no dia 22 de junho para apreciação pela Câmara dos Deputados, agora na primeira semana de julho, ou seja, em menos de 15 dias, com a notícia de que o texto final a ser efetivamente votado será divulgado apenas no dia da votação. Olha que bizarro! Inviabilizando qualquer análise mais cuidadosa ou aprimoramento por meio de emendas. O texto substitutivo tem 29 páginas de dispositivos complicados e técnicos. O projeto final certamente não será menor nem mais simples. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, suposta simplificação não será realmente atingida. Todas as falas daqueles que buscam a reforma tributária convergem para a necessidade de simplificação do nosso confuso sistema. O projeto apresentado, contudo, não promoverá a propagada simplificação. A mera troca de 5 tributos por 3 outros não significa simplificar. Outras providências deverão ser tomadas para tanto. Algumas talvez tenham sido atingidas pelo texto que se propõe, mas outras não. Ademais, o texto que se propõe traz consigo muitas complexidades novas, além de um longo período de transição durante o qual os contribuintes terão que conviver com 2 sistemas. Isso é, para quem se lembra, né, da transição do Plano Real, como que foi, né? Teve aquele período de transição, mas aqui parece que a coisa vai ser mais alongada. Ponto 3. Excessiva delegação para a lei complementar. Olha esse ponto, pessoal. A PEC parece delegar para a lei complementar, cujo texto não se conhece e nem se sabe se existe, muito dos pontos mais delicados e polêmicos da reforma. Então é como se a gente estivesse dando carta branca para o governo. Olha que absurdo. Talvez esta manobra tenha sido estratégia inteligente daqueles que querem ver uma reforma tributária aprovada para postergar as negociações mais difíceis. Mas como aprovar uma reforma tributária que nem se sabe como efetivamente será implementada? Cara, isso aqui é bizarro isso aqui. Ponto 4. Não atingimento de não cumulatividade plena. Um dos objetivos dessa reforma tributária seria proporcionar a plena não cumulatividade da tributação sobre o consumo, com a possibilidade de aproveitamento de créditos relativamente a todos os gastos incorridos pela empresa para o desenvolvimento das suas atividades. A não cumulatividade plena é essencial para que se tribute apenas o valor agregado em cada elo da cadeia produtiva. O texto substitutivo, contudo, elimina os créditos das operações de aquisição de bens para uso e consumo pessoal, sem, contudo, definir exatamente o que seriam. Novamente, essa definição foi delegada para a lei complementar, que a gente não sabe o conteúdo. Pior, a PEC permite situações nas quais o creditamento estaria condicionado à comprovação do efetivo recolhimento do IVA nas etapas anteriores, conforme regulado por lei complementar. Ou seja, cada empresa terá que fiscalizar o efetivo recolhimento do imposto por seus fornecedores, o que inviabiliza completamente a efetiva não cumulatividade, trazendo insegurança jurídica não existente em qualquer outro sistema decente de IVA.
Aliás, falando em insegurança jurídica, né? Nossa, é o que o Brasil mais tem hoje no geral é insegurança jurídica. Mais uma, a gente de fato não precisaria. Ponto 5. Calote de créditos acumulados. Quando o IVA subnacional passar a ser cobrado em sua plenitude, o ICMS terá sido substituído. Os créditos de ICMS acumulados somente poderão ser aproveitados depois de homologados pelos estados, conforme regulamentará a tal da lei complementar. O prazo mínimo de aproveitamento será de 20 anos, corrigindo-se o saldo pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Especial, o IPCA-E. Curiosamente, não se adotou a taxa Selic usada na atualização de tantos tributos. A verdade, olha isso, é que o prazo de 20 anos de aproveitamento com créditos corrigido pelo IPCA cheira calote. Ponto 6. Festival de exceções. Por fim, o texto substitutivo surpreendeu por ter trazido mais de uma dúzia de exceções ao sistema, seja na forma de não cobranças com a garantia de creditamento presumido, ou ainda cargas reduzidas à metade. Não vou fazer qualquer juízo de valor quanto às inúmeras exceções admitidas pelo texto. Elas certamente terão seus motivos para terem sido consideradas, com maiores ou menores méritos. Mas uma lista tão ampla de exceções provocará os seguintes efeitos. Então vamos lá. A. Todos tentarão se enquadrar nas exceções, gerando mais planejamento tributário e contenciosos, decorrentes de dúvidas sobre quem e em quais circunstâncias os contribuintes podem se enquadrar nas exceções. Então a facilitação, a simplificação, parece que não vai ter. B. Muitos setores não contemplados negociarão a sua inclusão, tanto durante o trâmite da PEC, como nos próximos anos. A lista de mais de uma dúzia de exceções certamente passará a ser de algumas dezenas em poucas décadas. Não é segredo que as exceções farão com que a alíquota combinada dos IVAs, anteriormente projetada em mais de 25%, terá que ser substancialmente aumentada para que se atinja a arrecadação pretendida. É possível que tenhamos o IVA mais caro do mundo. Essas alíquotas projetadas, já altas, terão que ser ainda maiores. E fica então a dúvida: quando se tiver um IVA combinado de 35% ou mais, quais serão os incentivos para o aumento da sonegação? Quanto maior o tributo, maior a vontade de não o recolher. Isto irá aumentar substancialmente o volume da economia à margem da formalidade. Se eu não me engano, é aquela questão da curva de Laffer, né? Quanto mais o Estado vai aumentando os impostos, com o tempo começa a cair a arrecadação, porque aumenta a sonegação. E quando você diminui a carga tributária, que nem o Paulo Guedes fez, a gente pode até inicialmente ficar com aquela sensação de que o Estado vai arrecadar menos, mas na prática acaba se arrecadando mais porque você diminui a sonegação, né? Então, por isso que não faz sentido. O Brasil já tem uma carga tributária absurda. A gente trabalha 5 meses do ano para pagar impostos. Então, assim, se essa carga tributária ficar ainda maior, é um convite para sonegação. Então, esses são os 6 pontos de acordo com um valor econômico. Eu trouxe aqui outros. UOL, Associação de Restaurantes. Se reforma for aprovada, alimentos terão maior carga tributária do mundo. Vamos aqui no trecho que interessa, aqui na parte final. A ANR argumenta, que é a Associação dos Restaurantes, que se o texto for aprovado com os itens considerados problemáticos, o Brasil passará a ter a maior tributação sobre alimento do mundo. Mesmo hoje, onde temos 24,4% como tributação média de alimentos no Brasil, já é mais que o triplo da média da OCDE, que é de 7%. E se passar da forma como tá, vai ficar ainda mais alto. Pessoal, isso aqui assim é surreal, é bizarro. É aumentar o tamanho do Estado no cangote do povo brasileiro. Então agora eu vou comentar com vocês aqui uma thread que a Fabiana Barroso fez, tá? Ela é advogada tributarista, então ela conhece bem do assunto. Vale a pena repercutir essa thread. Meu argumento não é ideológico, é técnico. Embora o negócio está sendo costurado de um jeito que qualquer semelhança com o Duma não seja coincidência. Vou pontuar. 1. Qualquer reforma tributária é melhor do que já temos? Aí ela responde. Como tributarista, afirmo que nosso sistema é insano, com cerca de 37 normas diárias sobre tributação. Desde que me formei em 2004 na pós, simplificar qualquer criança consegue. O desafio é tirar a opacidade
tributária. Ponto 2. Esse tema foi exaustivamente debatido? Reforma tributária sim, mas não essa, já que é a síntese de 2 textos. Um deles o Alcolumbre e texto final foi apresentado esse mês. Ou seja, não está rolando o debate adequado para um assunto tão importante. Ponto 3. Criação do Comitê Centralizador de Tributos. É bom? Jamais. Guedes trabalhou para aplicar dinheiro federal na ponta. Essa reforma faz o caminho exatamente inverso. 4. Vai acabar com a classe média? Acabará com todas as classes, já que impacto tributário chega a todos. A forma de unificação de tributos, sem previsão real de alíquotas, acabará com a cadeia produtiva nacional. 5. Parte do mercado financeiro está a favor? Sim, por ingenuidade, achando que pode vir mudanças suficientes que aliviem a carga tributária. Na prática, não. A criação de 2 tipos de IVA já mostra isso. 6. Políticos estão a favor? Aqueles que não têm apreço pelo dinheiro público, com toda certeza. Emendas estão sendo liberadas para passar essa reforma, mas com mudanças. 7. Essas mudanças podem ser favoráveis? Sim, mas não ao ponto de aprová-la, pois a raiz dessa reforma está errada. Como fazer mudanças sem diminuir gastos do Estado? Vou compensar alíquotas majoradas para você, cidadão comum. Ponto 8. Tem programa de cashback tributário? Sim, e não dá para levar a sério no Brasil. Basta ver a fila de precatórios. 9. Terá transição? Sim, um período maluco, com gasto tributário sem previsibilidade, que certamente fará o fisco vir com tudo em cima daqueles que menos esperam. 10. Viola o pacto federativo? Sim, cláusula pétrea, seria inconstitucional e, por esse motivo, causaria insegurança jurídica conforme o humor da cúpula do judiciário. 11. Existem muitos outros pontos técnicos, ideológicos, ala sapatênis. É tão ruim essa reforma, é tão ruim essa reforma que só economistas da estirpe do grupo Prerrogativas têm a moral de assinar manifesto. A elite intelectual brasileira foi cooptada faz tempo, seja pela esquerda clássica ou pela esquerda globalista. Boa noite a todos. Tá, então esse aqui foi da Fabiana Barroso, advogada tributarista. Vamos pegar aqui a Bárbara do Te Atualizei. O que ela falou? Além do aumento de tributos sobre arroz, feijão, farinha e ovos, itens básicos, a reforma tributária irá romper o pacto federativo, tirando de governadores e prefeitos a gestão de seus orçamentos. Sonho socialista de centralização de poder. O regime avança. Então, pessoal, é isso, né? Eu acho que isso aqui é um bom resumão para a gente ver que as diretrizes não estão adequadas. Estão fazendo de maneira assodada, atropelando, um assunto que estamos há décadas discutindo, de repente, né, passa por cima, não tem debate com a sociedade, é uma coisa estranha. E, de novo, quando a gente vê o Congresso acelerando, querendo fazer tudo para ontem, geralmente o povo se ferra nessa. Geralmente o povo se ferra. Então, pessoal, é isso. Divulguem, é importante, né? Esse assunto é complicado, às vezes não é todo mundo que está entendendo, tá? Então, por isso que eu também corri atrás aqui de algumas fontes para compartilhar com vocês. É um assunto complicado mesmo, mas o resumo da ópera é o seguinte: este plano, esta PEC, não é boa. Do jeito que tá, vai ferrar o povo brasileiro. É isso, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.